O aroma de café recém-passado preenchia a cozinha da casa dos Oliveira numa tranquila manhã de sábado em Petrópolis, cidade serrana do Rio de Janeiro. Dona Cecília, a matriarca de 68 anos, observava pela janela o movimento no jardim, seu olhar fixo nas figuras animadas que se moviam pelo gramado verdejante. Lá fora, Sol, a Golden Retriever da família, corria alegremente atrás de seu único filhote, Raio de Luz. O pequeno cãozinho, com apenas 3 meses de idade, era o último dos 5 que ela tivera na primavera passada. Seus irmãos já haviam encontrado novos lares, mas Raio de Luz permanecera, tornando-se rapidamente o xodó da família. Cecília suspirou, ajeitando os óculos no nariz. Seu rosto, marcado pelo tempo, mantinha uma expressão neutra, quase indecifrável. Ela nunca fora muito chegada a animais, mas algo naquela cena a tocava de uma forma que não conseguia explicar. "Vó, a senhora não vai tomar café?" perguntou Pedro, seu neto de 12 anos, entrando na cozinha, com os cabelos despenteados e ainda de pijama. "Já vou, meu bem", respondeu Cecília, voltando-se para o neto com um sorriso tímido. Só estava observando a movimentação lá fora. Pedro se aproximou da janela, seus olhos brilhando ao ver Sol e Raio de Luz brincando. "Eles são incríveis, não são, vó? Olha só como a Sol cuida do Raio de Luz." Cecília assentiu silenciosamente, incapaz de compartilhar o entusiasmo do neto, mas também relutante em diminuir sua alegria. Nesse momento, Mariana, mãe de Pedro e filha de Cecília, entrou na cozinha. Com 42 anos, ela era a imagem viva da energia e do otimismo. "Bom dia, família. Que dia lindo, não? Mãe, posso levar o Raio de Luz para passear mais tarde?" Pedro perguntou ansiosamente. Mariana trocou um olhar rápido com Cecília antes de responder. "Claro, filho, mas primeiro café da manhã e deveres de casa. Combinado?" Pedro concordou, pegando uma tigela para seu cereal. Enquanto isso, Mariana se aproximou de sua mãe, falando baixinho. "Tudo bem, mãe? A senhora parece pensativa." Cecília hesitou por um momento. "Está tudo bem, filha. Só esses cachorros me deixam um pouco inquieta às vezes." Mariana franziu o senho, mas antes que pudesse responder, a porta da cozinha se abriu e Carlos, seu marido, entrou. Com 45 anos, ele era um homem alto e bem-humorado, sempre com um sorriso no rosto. "Bom dia para a família mais linda do mundo", exclamou ele, dando um beijo em Mariana e bagunçando o cabelo de Pedro. "Pai, você vai me levar para o treino de futebol hoje à tarde?" Pedro perguntou entre colheradas de cereal. "Claro, campeão. Mas primeiro, que tal darmos uma volta com a Sol e o Raio de Luz? Eles parecem cheios de energia hoje." O rosto de Pedro se iluminou. "Oba! Vamos, vamos!" Cecília observou a cena familiar com um misto de carinho e apreensão. Ela amava sua família mais do que tudo, mas algo naquela dinâmica com os cães a incomodava de uma maneira que não conseguia explicar. Após o café da manhã, toda a família, exceto Cecília, se reuniu no jardim. O sol da manhã banhava o gramado, criando um cenário quase mágico. Sol, com seu pelo dourado reluzente, corria em círculos ao redor de todos, enquanto o Raio de Luz, ainda um pouco desajeitado, tentava acompanhar sua mãe. Pedro ria alto, correndo com os cães. "Olha, mãe, o Raio de Luz está ficando mais rápido." Mariana sorriu observando o filho brincar. Ela não pôde deixar de notar como os olhos de Pedro brilhavam ao interagir com os animais. Para ele, Sol e Raio de Luz eram mais do que simples pets. Eram membros da família, confidentes e companheiros de aventuras. Carlos se juntou à brincadeira, fingindo ser pego de surpresa quando Sol pulou em sua direção. "Ei, mocinha, assim você me derruba!" De dentro da casa, Cecília observava tudo pela janela da sala. Seu coração estava dividido entre a alegria de ver sua família feliz e um sentimento inexplicável de desconforto. Ela suspirou profundamente, afastando-se da janela e dirigindo-se ao seu quarto. Lá, sentada em sua poltrona favorita, Cecília pegou um álbum de fotos antigo. Suas mãos tremiam ligeiramente ao abri-lo. As páginas amareladas continham memórias de uma vida inteira, mas havia uma foto em particular que sempre a fazia parar. Era uma imagem dela mesma, ainda criança, abraçada a um cão. O animal tinha um pelo marrom
e parecia sorrir para a câmera. Cecília passou os dedos sobre a foto, sentindo uma pontada no coração. Tobias. Ela murmurou para si mesma, o nome saindo como um suspiro carregado de emoção. Enquanto isso, no jardim, a brincadeira continuava. Pedro havia pegado uma bola e agora jogava com um raio de luz, que tentava, sem muito sucesso, agarrá-la com suas pequenas mandíbulas. "Olha só, pai!" Pedro gritou entusiasmado. "Ele quase pegou dessa vez!" Carlos riu, bagunçando o cabelo do filho. "Ele está aprendendo rápido, campeão. Daqui a pouco vai estar roubando a bola de você." Mariana observava a cena com um sorriso nos lábios, mas sua mente estava parcialmente focada em sua mãe. Ela não podia deixar de notar como Cecília parecia distante ultimamente, especialmente quando os cães estavam por perto. "Amor", ela chamou Carlos, "você notou algo diferente na minha mãe?" Carlos parou por um momento, refletindo. "Agora que você mencionou, ela tem estado um pouco quieta. Mais do que o normal, quero dizer." Mariana assentiu, mordendo o lábio inferior. "Estou preocupada. Acho que vou conversar com ela mais tarde." A manhã passou rapidamente, e logo era a hora do almoço. A família se reuniu novamente na cozinha, com sol e raio de luz descansando em suas caminhas no canto da sala. Pedro não parava de falar sobre as façanhas de raio de luz durante a brincadeira. "Vó, a senhora precisava ver. Ele quase pegou a bola várias vezes." Cecília sorriu gentilmente para o neto, mas Mariana notou que o sorriso não alcançava seus olhos. Havia algo ali, uma sombra de tristeza ou preocupação que ela não conseguia decifrar. Após o almoço, enquanto Pedro e Carlos se preparavam para ir ao treino de futebol, Mariana decidiu que era hora de ter uma conversa com sua mãe. Ela encontrou Cecília na varanda dos fundos, olhando para o horizonte com um olhar distante. "Mãe?" Mariana chamou suavemente, sentando-se ao lado de Cecília. "Está tudo bem? A senhora tem parecido um pouco distante ultimamente." Cecília virou-se para a filha, seus olhos revelando uma mistura de emoções. Por um momento, parecia que ela iria se abrir, contar algo que estava pesando em seu coração. Mas então, como se tivesse mudado de ideia no último segundo, ela apenas sorriu fracamente. "Está tudo bem, querida. Só estou um pouco cansada, só isso." Mariana não estava convencida, mas antes que pudesse insistir, ouviu Pedro chamando do lado de fora. "Mãe, vó, venham ver o que o raio de luz aprendeu." As duas mulheres se levantaram e foram até o jardim. Lá, encontraram Pedro ensinando o raio de luz a dar a pata. O filhote, ansioso para agradar, estendia sua pequena pata para Pedro, que o recompensava com um petisco. "Olha só!" Pedro exclamou orgulhoso. "Ele aprendeu super rápido." Mariana sorriu genuinamente impressionada. "Que maravilha, filho. Ele é mesmo muito esperto." Cecília observava a cena em silêncio. Seu olhar alternava entre o neto radiante e o pequeno filhote, que agora olhava para ela com seus grandes olhos castanhos. Por um breve momento, algo pareceu mudar em sua expressão, como se uma memória distante tivesse sido despertada. Mas antes que alguém pudesse notar, Cecília se virou e voltou para dentro de casa, deixando para trás uma Mariana cada vez mais preocupada e um Pedro completamente absorto em sua nova conquista com raio de luz. O dia continuou, com a rotina familiar seguindo seu curso. Mas sob a superfície da normalidade, algo estava prestes a mudar. As emoções reprimidas de Cecília, as preocupações de Mariana e o amor incondicional de Pedro pelos cães estavam se entrelaçando, criando uma teia complexa de sentimentos e segredos não revelados. À medida que o sol começava a se pôr, pintando o céu de Petrópolis com tons de laranja e rosa, a família Oliveira se preparava para mais uma noite. Mas o que eles não sabiam era que os dias seguintes trariam desafios que testariam os laços familiares e revelariam verdades há muito escondidas. O domingo amanheceu nublado em Petrópolis, o céu carregado de nuvens cinzentas, que pareciam refletir o clima emocional na casa dos Oliveira. Cecília acordou cedo, como de costume, mas seus movimentos eram mais lentos, mais pesados. Ela se dirigiu à cozinha, preparando o café com gestos mecânicos, sua mente longe dali. Mariana entrou na cozinha,
surpreendendo-se ao ver a mãe já de pé. Bom dia, mãe. Acordou cedo hoje. Cecília assentiu, sem se virar. O sono não veio fácil esta noite. Mariana hesitou, sentindo que havia algo mais por trás daquelas palavras. Ela se aproximou, colocando uma mão gentil no ombro da mãe. Mãe, tem certeza que está tudo bem? Sabe que pode conversar comigo sobre qualquer coisa, não sabe? Por um momento, pareceu que Cecília iria se abrir. Seus ombros se tensionaram e ela respirou fundo. Mas antes que pudesse responder, um barulho vindo do jardim chamou a atenção de ambas. Raio de luz! Volta aqui, seu danadinho! Era a voz de Pedro misturada com latidos alegres. Mariana se aproximou da janela, vendo seu filho correr atrás do filhote, que tinha algo na boca. Aparentemente, um dos tênis de Pedro. Ah, esses dois! Mariana riu, mas seu sorriso desapareceu ao ver a expressão tensa no rosto de sua mãe. Mãe! Cecília balançou a cabeça, como se tentasse afastar um pensamento incômodo. Não é nada, filha. Só... Esse filhote às vezes me preocupa. Ele é tão agitado. Mariana franziu o senho. Ele é só um filhote, mãe. Está aprendendo ainda. Eu sei, Cecília suspirou. Mas ele não para quieto um minuto. E se machucar alguém? Ou a si mesmo? Mãe, a Sol está sempre de olho nele. E nós também. Não precisa se preocupar tanto. Nesse momento, Carlos entrou na cozinha bocejando. Bom dia, minhas queridas. O que é essa agitação toda lá fora? O raio de luz pegou o tênis do Pedro. Mariana explicou rindo. Estão brincando de pega-pega agora. Carlos se juntou a elas na janela, observando a cena com um sorriso. Ah, que bom ver o Pedro tão ativo logo cedo. Esses cães foram a melhor coisa que aconteceu para ele este ano. Cecília se afastou silenciosamente, ocupando-se com o preparo do café da manhã. Mariana notou o movimento, trocando um olhar preocupado com Carlos. O resto da manhã transcorreu sem incidentes. Pedro finalmente recuperou seu tênis, embora um pouco babado, e passou o tempo brincando com sol e raio de luz no jardim. Cecília se manteve dentro de casa, alternando entre ler um livro e observar discretamente as atividades no jardim. Após o almoço, Mariana decidiu que era hora de tentar novamente uma conversa com sua mãe. Encontrou Cecília em seu quarto, sentada em sua poltrona favorita, folheando um álbum de fotos antigo. Mãe? Mariana chamou suavemente. Posso entrar? Cecília levantou os olhos, parecendo um pouco surpresa. Claro, filha, entre. Mariana se sentou na beira da cama de frente para a mãe. O que está olhando aí? Ah, só algumas fotos antigas, Cecília respondeu, seu tom tentando soar despreocupado, mas Mariana podia sentir uma tensão subjacente. Posso ver? Cecília hesitou por um momento, mas então entregou o álbum à filha. Mariana o folheou cuidadosamente, até que seus olhos pousaram em uma foto em particular. Era uma imagem de Cecília quando criança, abraçada a um cachorro de pelo marrom. Mãe, eu não sabia que você tinha tido um cachorro quando era pequena, Mariana disse, surpresa. Cecília ficou em silêncio por alguns segundos, seus olhos fixos na foto. Quando falou, sua voz estava carregada de emoção. Seu nome era Tobias. Ele foi meu melhor amigo por muitos anos. Mariana olhou para a mãe, sentindo que estava prestes a descobrir algo importante. O que aconteceu com ele? Cecília respirou fundo, fechando os olhos por um momento. Quando os abriu novamente, estavam marejados. Ele se foi quando eu tinha 12 anos. Foi muito repentino. Um dia ele estava lá, brincando comigo no quintal e no outro... Sua voz falhou e Mariana rapidamente se moveu para sentar-se ao lado da mãe, segurando sua mão. Oh, mãe, sinto muito. Deve ter sido terrível para você. Cecília assentiu, enxugando uma lágrima que escapou. Foi. E o pior é que eu me senti culpada por muito tempo. Na noite anterior, eu tinha brigado com ele porque ele destruiu meu livro favorito. Fiquei tão brava que o mandei para fora de casa. Se eu soubesse que seria a última vez... Mariana abraçou a mãe, sentindo seu corpo tremer levemente. Mãe, você era só uma criança. Não tinha como saber. Eu sei, mas... Desde então, eu sempre tive medo de me apegar demais a outro animal. O raio de luz?
Ele me lembra tanto o Tobias. Tão cheio de vida, tão brincalhão. E o Pedro, o jeito como ele olha para esse filhote. De repente, muitas coisas fizeram sentido para Mariana. O desconforto de sua mãe com os cães, especialmente com o raio de luz, não era antipatia, mas medo. Medo de se apegar, medo de perder novamente. Mãe, eu entendo agora, mas sabe, o raio de luz e a Sol, eles trouxeram tanta alegria para nossa família, especialmente para o Pedro. Talvez seja uma chance de criar novas memórias felizes. Cecília olhou para a filha, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Você acha? Tenho certeza. E nós estamos aqui com você. Todos nós. Nesse momento, ouviram uma batida na porta. Era Pedro, seu rosto corado de tanto brincar. Vó, mãe, vocês precisam ver o que o raio de luz aprendeu. Ele está sentando quando eu mando. Cecília e Mariana trocaram um olhar, e pela primeira vez em dias, Mariana viu um brilho genuíno nos olhos de sua mãe. Vamos ver, então, Cecília disse, levantando-se. As 3 gerações da família Oliveira se dirigiram ao jardim onde Sol observava atentamente, enquanto o raio de luz, orgulhoso, sentava-se obedientemente ao comando de Pedro. Olha só, vó, não é incrível? Pedro exclamou, radiante. Cecília observou a cena, sentindo algo derreter dentro de si. O medo ainda estava lá, mas agora era acompanhado por uma sensação calorosa, uma que não sentia há muito tempo. É sim, meu querido, ela respondeu, sua voz suave. É realmente incrível. Enquanto o sol da tarde banhava o jardim, a família Oliveira compartilhava um momento de conexão. Cecília, aos poucos, sentia as barreiras que havia construído ao longo dos anos começarem a se desfazer. Era um processo lento, mas ali, naquele momento, com sua filha ao seu lado e seu neto brincando alegremente com os cães, ela sentiu uma faísca de esperança. O dia chegava ao fim, mas para os Oliveira era como se um novo capítulo estivesse apenas começando. As revelações de Cecília haviam aberto portas para conversas há muito necessárias, e a família se preparava, sem saber, para os desafios e alegrias que os próximos dias trariam. Enquanto todos se recolhiam para dentro de casa, Cecília lançou um último olhar para o jardim. Sol e raio de luz estavam deitados lado a lado, suas caudas se movendo preguiçosamente. Por um breve momento, ela viu a imagem sobreposta de um cachorro marrom, seu fiel Tobias, e sentiu uma paz que não experimentava há anos. Com um suspiro suave, ela fechou a porta, deixando para trás o jardim banhado pelo crepúsculo, mas levando consigo uma nova determinação. O passado ainda pesava, mas o presente oferecia possibilidades de cura e reconciliação que ela estava finalmente pronta para explorar. A segunda-feira chegou com uma brisa fresca em Petrópolis, trazendo consigo uma sensação de recomeço para a família Oliveira. Cecília acordou mais cedo que o habitual, seu coração um pouco mais leve após a conversa com Mariana no dia anterior. Ela se dirigiu à cozinha, decidida a preparar um café da manhã especial para a família. Enquanto cortava frutas para uma salada, Cecília ouviu um som suave vindo da sala. Curiosa, ela se aproximou silenciosamente da porta e viu Raio de Luz, o filhote, tentando subir no sofá. O pequeno cão parecia determinado, pulando e escorregando várias vezes antes de finalmente conseguir se acomodar no assento. Por um momento, Cecília ficou parada, observando. Uma parte dela queria repreender o cachorro por subir no móvel, mas outra parte, uma parte que ela havia suprimido por muito tempo, se encontrou sorrindo diante da perseverança do filhote. Raio de Luz. Ela chamou suavemente, surpreendendo a si mesma. O cachorrinho ergueu as orelhas, virando a cabeça na direção dela, com olhos curiosos. Cecília hesitou por um momento, antes de se aproximar lentamente. Vem cá, pequeno, ela disse, estendendo a mão cautelosamente. Para sua surpresa, Raio de Luz não hesitou. Ele pulou do sofá e trotou alegremente até ela, abanando o rabo. Cecília se abaixou, permitindo que o filhote cheirasse sua mão. Quando ele deu uma lambidinha gentil em seus dedos, ela sentiu algo dentro de si derreter um pouco mais. Bom menino, murmurou, passando a mão levemente pela cabeça do cachorro. Vó?
A voz de Pedro a pegou de surpresa. Ela se levantou rapidamente, sentindo-se quase culpada, como se tivesse sido pega fazendo algo proibido. Bom dia, querido, ela disse, tentando manter a compostura. Acordou cedo hoje. Pedro sorriu, seus olhos brilhando de excitação. É que hoje vou levar uma foto do raio de luz para mostrar na escola. A professora pediu para falarmos sobre nossos bichinhos de estimação. Cecília sentiu uma pontada de preocupação. Ah, é? E você vai levar ele para a escola? Pedro riu. Não, vó. Só a foto mesmo. Mas queria tirar uma nova hoje de manhã no jardim. A senhora pode me ajudar? Antes que Cecília pudesse responder, Mariana apareceu na sala, já vestida para o trabalho. Bom dia, família. Pedro, não se esqueça que hoje você tem dentista depois da aula. Ah, mãe, eu tinha esquecido. Pedro fez uma careta. Posso levar o raio de luz para me esperar na sala de espera? Mariana trocou um olhar rápido com Cecília antes de responder. Filho, acho que não é uma boa ideia. O consultório pode não permitir animais. Pedro parecia desapontado, mas assentiu. Tá bom, mas posso ao menos tirar a foto com ele antes de ir para a escola? Claro, meu amor. Vá se arrumar enquanto eu preparo o café. E depois tiramos a foto, ok? Enquanto Pedro corria para se vestir, Mariana se voltou para sua mãe. Tudo bem, mãe? A senhora acordou cedo hoje. Cecília hesitou por um momento, seus olhos se desviando para raio de luz, que agora brincava com um brinquedo no canto da sala. Está tudo bem, filha. Só pensando em algumas coisas. Mariana sorriu gentilmente, percebendo uma mudança sutil na atitude de sua mãe. Que tal me ajudar com o café da manhã? Pedro vai precisar de energia extra para aguentar o dentista hoje. As duas mulheres se dirigiram à cozinha, trabalhando em uma sincronia silenciosa para preparar a refeição. O aroma de pão fresco e café recém-passado logo preencheu a casa, atraindo Carlos, que entrou na cozinha ajeitando a gravata. Bom dia, minhas flores. Ele sorriu, dando um beijo em Mariana e um abraço em Cecília. Que cheiro maravilhoso! O café da manhã transcorreu em um clima leve, com Pedro falando animadamente sobre seu projeto na escola e como mal podia esperar para mostrar a foto de raio de luz para seus colegas. Após a refeição, todos se reuniram no jardim para a sessão de fotos improvisada. Sol, sempre atenta, observava de perto enquanto o raio de luz corria em círculos ao redor de Pedro, latindo alegremente. Calma, raio. Assim a foto vai sair toda borrada. Pedro ria, tentando fazer o filhote parar quieto por um momento. Cecília, que até então observava à distância, surpreendeu a todos ao se aproximar. Deixe-me tentar, Pedro, ela disse, sua voz suave mas firme. Ela se ajoelhou na grama, ignorando o fato de que seu vestido poderia se sujar, e chamou o raio de luz com um assobio baixo. Para o espanto de todos, o filhote parou imediatamente, suas orelhas em pé, focado completamente em Cecília. Agora, Pedro, ela instruiu. Chame-o gentilmente. Pedro obedeceu, e raio de luz trotou calmamente até ele, sentando-se ao seu lado como se tivesse feito isso 1000 vezes antes. Mariana, boquiaberta, rapidamente tirou a foto com seu celular. Ficou perfeita, ela exclamou, mostrando a imagem para todos. Na foto, Pedro sorria radiante, com raio de luz sentado obedientemente ao seu lado, o pelo dourado brilhando sob a luz da manhã. Vó, como você fez isso? Pedro perguntou maravilhado. Cecília sorriu, um brilho nostálgico em seus olhos. Digamos que eu tive um bom professor há muito tempo atrás. O momento foi interrompido pelo som da buzina do ônibus escolar. Pedro abraçou o raio de luz rapidamente, pegou sua mochila e correu para o portão, não sem antes dar um abraço apertado em Cecília. Obrigado, vó. Você é demais. Enquanto o ônibus se afastava, Mariana se voltou para sua mãe, curiosidade estampada em seu rosto. Mãe, isso foi incrível. Onde aprendeu a fazer isso? Cecília suspirou, seus olhos fixos no horizonte. Com Tobias, ela respondeu suavemente. Ele era teimoso às vezes, mas sempre respondia bem quando eu usava um tom calmo e firme. Carlos, que observava a cena com um misto de surpresa e admiração, colocou uma mão gentil no ombro de Cecília. Bem, parece que você não perdeu o jeito.
O restante da manhã passou rapidamente. Carlos saiu para o trabalho e Mariana, que trabalhava em casa como designer gráfica, se instalou em seu escritório improvisado na sala de estar. Cecília, por sua vez, encontrou-se passando mais tempo no jardim, observando sol e raio de luz com novos olhos. Por volta do meio-dia, o telefone tocou. Era da escola de Pedro. Senhora Oliveira? Uma voz feminina perguntou quando Mariana atendeu. Aqui é da secretaria da escola. Houve um pequeno incidente com Pedro durante o recreio. O coração de Mariana acelerou. Ele está bem? O que aconteceu? Ele está bem. Não se preocupe. Mas parece que ele se envolveu em uma discussão com outro aluno sobre cachorros. As coisas ficaram um pouco acaloradas e Pedro acabou empurrando o colega. Mariana fechou os olhos, suspirando. Entendo. Ele está em problemas? Nada grave, mas gostaríamos que a senhora viesse buscá-lo um pouco mais cedo hoje. A diretora gostaria de conversar com vocês. Claro, estarei aí em meia hora. Após desligar, Mariana explicou rapidamente a situação para Cecília. Mãe, você pode ficar de olho na casa enquanto vou buscar o Pedro? Não deve demorar muito. Cecília assentiu, uma expressão de preocupação em seu rosto. Claro, filha. Espero que não seja nada sério. Enquanto Mariana saía apressadamente, Cecília se viu sozinha na casa, com exceção de sol e raio de luz. Ela caminhou até a janela, observando os dois cães brincando no jardim. Ah, Pedro, ela murmurou para si mesma. No que você foi se meter, meu querido? A casa ficou em um silêncio tenso, quebrado apenas pelos ocasionais latidos alegres vindos do jardim. Cecília se pegou relembrando sua própria infância, as travessuras que cometera, muitas vezes por causa de Tobias. Um sorriso triste brincou em seus lábios, enquanto memórias há muito enterradas começavam a ressurgir. Enquanto esperava o retorno de Mariana e Pedro, Cecília decidiu fazer algo que não fazia há anos. Ela foi até o armário da sala, pegou um álbum de fotos empoeirado e sentou-se no sofá. Com cuidado, ela abriu o álbum, deixando que as lembranças de uma época mais simples, mais inocente a envolvessem. As páginas amareladas contavam a história de uma menina e seu cão, uma amizade pura e verdadeira. E ali, sozinha na sala, com o som distante das brincadeiras de sol e raio de luz no jardim, Cecília permitiu que as lágrimas que havia reprimido por tanto tempo finalmente caíssem. O som de chaves na fechadura tirou Cecília de seus devaneios. Ela fechou rapidamente o álbum de fotos, enxugando os olhos com as costas das mãos. A porta se abriu, revelando Mariana e Pedro. O menino entrou cabisbaixo, evitando o olhar da avó. Pedro, vá para o seu quarto, por favor, Mariana disse, seu tom firme, mas gentil. Conversaremos em breve. Assim que Pedro subiu as escadas, Mariana desabou no sofá ao lado de Cecília, soltando um longo suspiro. Ah, mãe, que dia! Cecília colocou uma mão reconfortante no braço da filha. O que aconteceu exatamente? Mariana fechou os olhos por um momento, recompondo-se. Aparentemente, Pedro estava mostrando a foto do raio de luz para os colegas durante o recreio. Um dos meninos, Lucas, começou a dizer que cães de raça são problemáticos e que adotar vira-latas é melhor. Pedro ficou na defensiva e, as coisas esquentaram. Cecília franziu o senho. E ele empurrou o outro menino? Sim, Mariana confirmou. Não foi nada grave, mas a escola tem uma política rigorosa contra qualquer forma de agressão física. Pedro ficará suspenso por 2 dias. Um silêncio pesado pairou sobre a sala. Cecília se pegou olhando para o jardim, onde sol e raio de luz agora descansavam tranquilamente sob a sombra de uma árvore. Sabe, Cecília começou, sua voz baixa e pensativa. Isso me lembra algo que aconteceu comigo quando eu tinha mais ou menos a idade de Pedro. Mariana se virou para a mãe curiosa. Verdade? O que houve? Cecília sorriu tristemente. Eu também me meti em uma briga na escola por causa do Tobias. Uma menina disse que ele era feio e burro porque era um vira-lata. Eu fiquei tão brava que joguei meu lanche nela. Mariana não pôde conter uma risada surpresa. Mãe, nunca imaginei você fazendo algo assim. Pois é, Cecília riu suavemente. Fiquei de castigo por uma semana, mas sabe, olhando para trás, entendo por que reagi daquela forma.
Tobias era mais que um cão para mim. Era meu melhor amigo, meu confidente. Acho que Pedro deve sentir o mesmo pelo raio de luz. Mariana assentiu, pensativa. Você tem razão. Esses cães se tornaram parte da família tão rapidamente. Mas ainda assim, Pedro precisa entender que não pode resolver as coisas com violência. Claro que não, Cecília concordou. Mas talvez possamos usar essa situação como uma oportunidade de ensino. Nesse momento, ouviram passos na escada. Pedro apareceu ainda de cabeça baixa, mas claramente curioso sobre a conversa. Pedro, venha cá, Mariana chamou. O menino se aproximou cautelosamente, sentando-se entre a mãe e a avó. Filho, Mariana começou, entendo que você queria defender o raio de luz, mas empurrar seu colega não foi a maneira correta de lidar com a situação. Pedro assentiu, lágrimas se formando em seus olhos. Eu sei, mãe, me desculpe. É que, quando o Lucas começou a falar mal dos cachorros de raça, eu fiquei com tanta raiva. O raio de luz é tão especial para mim. Cecília surpreendeu a todos ao falar. Pedro, querido, sua avó também já passou por algo parecido. Os olhos do menino se arregalaram. Sério, vó? Cecília então contou a história de sua briga na escola por causa de Tobias. Pedro ouvia atentamente, alternando entre expressões de surpresa e compreensão. A lição que aprendi, Cecília concluiu, é que nosso amor pelos animais é algo lindo, mas precisamos encontrar maneiras melhores de expressá-lo e defendê-lo. Violência nunca é a resposta. Mariana, emocionada com a abertura incomum de sua mãe, acrescentou. E sabe, Pedro, às vezes as pessoas têm opiniões diferentes sobre animais de estimação. Isso não faz delas más pessoas. O importante é respeitar as diferenças e, quando possível, educar com gentileza. Pedro ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras. Entendi. Acho que devo pedir desculpas ao Lucas, né? Sim, isso seria o certo a fazer, Mariana concordou. E quem sabe você possa convidar ele para conhecer o raio de luz um dia. Às vezes, conhecer um animal pessoalmente pode mudar a opinião das pessoas. O rosto de Pedro se iluminou com a ideia. Posso mesmo? Seria incrível. Cecília sorriu, sentindo uma onda de carinho pelo neto. Sabe, Pedro, sua paixão pelos animais me lembra muito de mim mesma quando era jovem. É algo precioso. Só precisamos aprender a canalizá-la da maneira certa. Pedro se virou para a avó, seus olhos brilhando de curiosidade. Vó, você pode me contar mais sobre o Tobias? Como ele era? Cecília hesitou por um momento, sentindo o peso das memórias. Mas ao olhar para o rosto ansioso de seu neto, ela percebeu que estava na hora de compartilhar essas histórias. Claro, querido. Que tal irmos para o jardim? Podemos levar o raio de luz e a sol, e eu conto tudo sobre o Tobias. Os três se dirigiram para o jardim, com Pedro correndo na frente para chamar os cães. Enquanto se acomodavam na grama, com Sol deitada preguiçosamente ao lado de Cecília e Raio de Luz, brincando animadamente com um graveto, a atmosfera parecia mais leve, mais esperançosa. Cecília começou a contar histórias sobre Tobias, como ele a esperava todos os dias na porta da escola, como ele conseguia abrir a geladeira sozinho para pegar petiscos, e como ele uma vez salvou o gato da vizinha de ficar preso em uma árvore. Pedro ouvia fascinado, fazendo perguntas e rindo das travessuras de Tobias. Mariana observava a cena com um misto de alegria e emoção, percebendo o quanto sua mãe estava se abrindo, curando velhas feridas no processo. À medida que a tarde avançava, a conversa fluía naturalmente, passando de histórias de Tobias para as aventuras de Raio de Luz e Sol. Pedro contou sobre como ensinou Raio de Luz a dar a pata, e Cecília, para surpresa de todos, ofereceu algumas dicas de treinamento que ela lembrava de sua juventude. Em determinado momento, Carlos chegou do trabalho, encontrando a família reunida no jardim. Ele se juntou a eles, trazendo uma bandeja com limonada fresca. E então, ele perguntou servindo os copos, como foi o dia de vocês? Pedro olhou nervosamente para a mãe, que assentiu encorajadoramente. O menino então contou ao pai sobre o incidente na escola, a suspensão e a conversa que tiveram. Carlos ouviu atentamente, sua expressão séria, mas compreensiva. Entendo, campeão. Fico feliz que você tenha aprendido com isso. Sabe,
Defender aquilo em que acreditamos é importante, mas há maneiras e maneiras de fazer isso. Eu sei, pai, Pedro respondeu. A avó me contou sobre quando ela era pequena e também se meteu em confusão por causa do cachorro dela. Acho que nós dois aprendemos a lição, né, vó? Cecília riu suavemente. Sim, querido, nunca é tarde para aprender. A conversa continuou animada, com histórias sendo compartilhadas e risos ecoando pelo jardim. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Cecília se viu refletindo sobre como as coisas haviam mudado em tão pouco tempo. Apenas alguns dias atrás, ela se sentia distante, quase alienada dessa dinâmica familiar. Agora sentada ali, com o sol descansando a cabeça em seu colo e raio de luz correndo em círculos ao redor deles, ela sentia uma conexão que não experimentava há décadas. Mariana, percebendo o olhar contemplativo de sua mãe, se inclinou e sussurrou. Tudo bem, mãe. Cecília sorriu, um sorriso genuíno e caloroso. Sim, querida. Melhor do que estive em muito tempo. Enquanto a noite caía sobre Petrópolis, a família Oliveira permaneceu no jardim, unidos não apenas por laços de sangue, mas por um entendimento mais profundo e um amor compartilhado, tanto entre si quanto pelos animais que haviam se tornado parte integral de suas vidas. E ali, sob as primeiras estrelas que começavam a pontilhar o céu, Cecília sentiu que estava, finalmente, encontrando o caminho de volta para casa. Uma casa que incluía não apenas sua família humana, mas também os peludos companheiros que haviam conquistado seu coração. A manhã de terça-feira trouxe consigo uma atmosfera diferente para a casa dos Oliveira. Com Pedro em suspensão, a rotina familiar precisou se adaptar. Mariana reorganizou sua agenda de trabalho para ficar mais presente, enquanto Cecília, surpreendentemente, se ofereceu para ajudar a entreter o neto. Já que você vai ficar em casa hoje, Cecília disse durante o café da manhã, que tal me ajudar com algumas coisas no jardim? Podemos levar o raio de luz e a sol também. Pedro, que esperava um dia tedioso de castigo, animou-se instantaneamente. Sério, vó? Posso mesmo. Mariana observava a cena com um sorriso discreto, percebendo a mudança gradual na atitude de sua mãe em relação aos cães. Lembre-se, Pedro, que estar suspenso não é férias. Você ainda tem algumas tarefas escolares para fazer. Eu sei, mãe, Pedro respondeu tentando conter seu entusiasmo. Posso fazer depois do jardim? Cecília interveio com sabedoria. Que tal dividirmos o dia? Manhã para os estudos e à tarde vamos todos para o jardim. Assim você terá algo para esperar ansiosamente. Pedro considerou a proposta por um momento. Tá bem, vó, mas promete que vai me contar mais histórias sobre o Tobias? Prometo, Cecília sorriu, surpreendendo-se com a facilidade com que o nome de seu antigo companheiro agora saía de seus lábios. A manhã transcorreu tranquilamente. Pedro, sob a supervisão de Mariana, dedicou-se às suas tarefas escolares na mesa da cozinha. Ocasionalmente, raio de luz se aproximava colocando a cabeça no colo do menino, como se oferecesse apoio moral. Cecília, enquanto isso, ocupou-se em separar algumas ferramentas de jardinagem e sementes. Ela tinha planos especiais para aquela tarde, algo que vinha considerando há alguns dias. Após o almoço, conforme combinado, todos se reuniram no jardim. Sol e raio de luz corriam animadamente pelo espaço, enquanto Cecília explicava seu projeto. Pensei em criarmos um canteiro especial, ela disse, mostrando um pequeno pacote de sementes. Quando eu era jovem, Tobias adorava me ajudar a cuidar do jardim. Bem, na verdade, ele mais atrapalhava do que ajudava. Ela riu com a lembrança, mas eram momentos preciosos. E o que vamos plantar, vó? Pedro perguntou curioso. Girassóis, Cecília respondeu. Eles são resistentes e alegres como nossos amigos peludos. E quando crescerem, vão trazer ainda mais vida para este jardim. Mariana, que havia feito uma pausa em seu trabalho para se juntar a eles, sentiu os olhos marejarem. Era a primeira vez em anos que via sua mãe tão envolvida em um projeto, especialmente um que incluía memórias de seu passado. Começaram o trabalho preparando a terra. Pedro, entusiasmado, cavava pequenos buracos sob a orientação da avó, enquanto o raio de luz observava tudo com curiosidade, ocasionalmente tentando ajudar
cavando seus próprios buracos. Raio de luz! Pedro ria, tentando impedir o filhote de desenterrar as sementes recém-plantadas. Assim não vai dar certo. Cecília, ao invés de se irritar com as travessuras do cachorro, surpreendeu a todos ao rir. Sabe, o Tobias fazia exatamente a mesma coisa. Uma vez ele desenterrou todo um canteiro de margaridas que eu tinha acabado de plantar. Fiquei uma semana brava com ele. E o que aconteceu depois, vó? Pedro perguntou, sempre ávido por mais histórias. Bem, Cecília sorriu, seus olhos perdidos na memória. No dia seguinte ele apareceu com uma flor na boca. Tinha arrancado do jardim da vizinha, claro, mas o gesto foi tão doce que não consegui continuar zangada. Enquanto trabalhavam, Sol se mantinha próxima, como uma guardiã silenciosa. De vez em quando, ela se aproximava de Cecília, encostando suavemente seu focinho na mão da senhora, como se oferecesse conforto. É incrível como os cães parecem saber exatamente do que precisamos, Mariana observou, notando a interação entre sua mãe e Sol. Sim, Cecília concordou suavemente. Eles têm um jeito especial de tocar nossos corações, mesmo quando tentamos manter distância. A tarde avançava e o canteiro começava a tomar forma. Pedro havia criado pequenas placas de identificação para cada fileira de sementes, decorando-as com desenhos coloridos de girassóis. Olha, avó, ele exclamou mostrando uma placa especial onde havia desenhado não apenas flores, mas também sol, raio de luz e um cachorro marrom que ele imaginava ser Tobias. Cecília pegou a placa com mãos trêmulas, tocada pela sensibilidade do neto. Está lindo, querido. Vamos colocar esta bem no centro do canteiro. Enquanto finalizavam o trabalho, regando cuidadosamente as sementes plantadas, Cecília começou a cantar baixinho uma antiga canção de ninar. Mariana reconheceu imediatamente. Era a mesma que sua mãe costumava cantar para ela quando era pequena. Mãe, Mariana chamou suavemente. Faz tanto tempo que não ouço essa música. Cecília parou por um momento, um sorriso nostálgico em seus lábios. Eu costumava cantar para o Tobias também. Nas noites de tempestade, quando ele ficava assustado, essa música sempre o acalmava. Pedro, fascinado, pediu. Canta mais, vó. Quem sabe o raio de luz também goste. Como que respondendo ao comentário, Raio de Luz se aproximou, sentando-se aos pés de Cecília, com as orelhas em pé, atento. Sol também se juntou ao grupo, deitando-se preguiçosamente na grama. E ali, no jardim recém-trabalhado, sob a luz dourada da tarde, Cecília cantou. Sua voz, suave e melodiosa, carregava anos de memórias, de amor e de saudade. Pedro se aconchegou ao seu lado, com raio de luz em seu colo, enquanto Mariana observava a cena com o coração transbordando de emoção. A música falava de amor, de amizade e de recomeços. E enquanto as últimas notas flutuavam no ar da tarde, Cecília percebeu que estava finalmente fazendo as pazes com seu passado. Ali, cercada por sua família e pelos novos amigos peludos, ela sentia que um ciclo se completava. Vó, Pedro disse após um momento de silêncio contemplativo, acha que os girassóis vão demorar muito para crescer? Um pouco, querido, ela respondeu. Mas sabe o que é especial sobre os girassóis? Eles sempre seguem o sol. Mesmo nos dias nublados, eles sabem onde encontrar a luz. Mariana percebeu a metáfora nas palavras de sua mãe. Como os girassóis, Cecília estava, aos poucos, voltando-se para a luz, deixando as sombras do passado para trás. O resto da tarde foi dedicado a organizar o jardim e criar uma pequena cerca decorativa ao redor do canteiro, para proteger as sementes das aventuras exploratórias de Raio de Luz. Pedro mostrou um talento natural para a jardinagem, absorvendo cada dica e ensinamento que a avó compartilhava. Quando o sol começou a se pôr, a família contemplou seu trabalho com satisfação. O canteiro, embora ainda sem flores, já irradiava promessa e esperança. Era um novo começo, não apenas para as sementes plantadas, mas para todos eles. Sabe, Cecília disse, enquanto recolhiam as ferramentas, acho que Tobias teria adorado este jardim. E tenho certeza que ele aprovaria nossos novos amigos.
Pedro abraçou a avó espontaneamente, pegando-a de surpresa. Obrigado, vó. Este foi o melhor dia de castigo que eu já tive. Todos riram, e mesmo Sol e Raio de Luz pareciam compartilhar da alegria do momento, abanando seus rabos energicamente. Enquanto entravam em casa para o jantar, Cecília lançou um último olhar para o jardim. O canteiro de girassóis era mais que um simples projeto de jardinagem. Era um símbolo de cura, de renovação e de esperança. E assim como as sementes plantadas naquela tarde, ela sentia que algo novo estava começando a brotar em seu coração. A quarta-feira amanheceu com uma fina garoa em Petrópolis, criando um véu prateado sobre o jardim dos Oliveira. Cecília acordou mais cedo que o habitual, preocupada com as sementes recém-plantadas. Ao descer para a cozinha, encontrou Sol sentada próxima à porta dos fundos, como se montasse guarda sobre o canteiro. "Bom dia, mocinha", Cecília murmurou, surpreendendo-se com a naturalidade com que as palavras saíram. Sol abanou o rabo em resposta, seus olhos gentis fixos na senhora. Enquanto preparava o café, Cecília ouviu um som familiar vindo do jardim, latidos alegres de Raio de Luz. Aproximando-se da janela, ela viu o filhote correndo em círculos ao redor do canteiro cercado, aparentemente fascinado por algo. "O que será que ele encontrou?" perguntou-se, vestindo um casaco leve e saindo para verificar. Para sua surpresa, Raio de Luz havia descoberto um pequeno pássaro que pousara próximo ao canteiro. O filhote, ao invés de persegui-lo, mantinha uma distância respeitosa, latindo suavemente, como se tentasse iniciar uma conversa. "Ele é diferente, não é?" Uma voz sonolenta soou atrás dela. Era Pedro, ainda de pijama, os cabelos despenteados. "Diferente como, querido?" Cecília perguntou, enquanto o neto se juntava a ela na varanda. "Ele não persegue os outros animais, como a maioria dos cachorros. É como se ele quisesse ser amigo de todo mundo", Pedro explicou, observando orgulhoso seu companheiro peludo. Cecília sorriu, lembrando-se subitamente de algo. Sabe, o Tobias era assim também. Uma vez, ele fez amizade com um coelho que vivia no quintal do vizinho. Todo dia, na mesma hora, o coelho vinha até a cerca e os dois ficavam ali, cada um do seu lado, apenas fazendo companhia um ao outro. Pedro olhou para a avó com olhos brilhantes. "Verdade, vó? E o que aconteceu depois?" "Bem", Cecília riu suavemente, "o vizinho acabou construindo uma pequena passagem na cerca para que eles pudessem brincar juntos. Foi uma das coisas mais bonitas que já vi." Nesse momento, Mariana apareceu na porta, já vestida para o trabalho. "Bom dia, família." "Pedro, não esqueça que hoje você tem que escrever aquela redação sobre o que aprendeu com o incidente na escola." Pedro suspirou, mas assentiu. "Sim, mãe, a avó pode me ajudar?" Cecília e Mariana trocaram um olhar surpreso. "Claro que sim", Cecília respondeu, sentindo uma onda de carinho pelo neto. "Podemos trabalhar nisso depois do café." O café da manhã transcorreu tranquilamente, com a família reunida ao redor da mesa. Carlos, antes de sair para o trabalho, comentou sobre como o jardim estava diferente. "Tem algo especial ali", ele disse, olhando pela janela. "Não são só as flores que estão para nascer. É como se todo o espaço estivesse mais vivo." Mariana sorriu, apertando a mão de sua mãe por cima da mesa. "É verdade. Às vezes as mudanças mais importantes começam com pequenos gestos." Após o café, enquanto Mariana se instalava em seu escritório improvisado, Cecília e Pedro se acomodaram na sala para trabalhar na redação. Sol e Raio de Luz se deitaram próximos, como uma plateia atenta. "Então", Cecília começou, "sobre o que você quer escrever?" Pedro pensou por um momento. "Quero falar sobre como aprendi que existem maneiras melhores de defender quem a gente ama. Como a senhora fez ontem, contando histórias sobre o Tobias ao invés de ficar brava com o Raio de Luz por cavar o jardim." Cecília sentiu um nó na garganta. "Sabe, Pedro, às vezes, os adultos também precisam aprender essas lições. Eu passei muito tempo guardando minhas histórias, meus sentimentos, porque achava que seria mais fácil assim. E agora, vó, é mais fácil falar sobre o Tobias?" "Ainda dói um pouco", ela admitiu, "mas é um tipo diferente de dor. É como
Como regar um jardim depois de uma longa seca. Às vezes a terra fica tão dura que a água demora para penetrar, mas quando finalmente consegue, traz vida nova. Pedro começou a escrever, suas palavras fluindo com uma sabedoria além de seus anos. Ele escreveu sobre amor, sobre compreensão e sobre como às vezes as lições mais importantes vêm de lugares inesperados. Enquanto trabalhavam, a chuva lá fora aumentou um pouco. Raio de Luz, assustado com um trovão distante, pulou no colo de Cecília tremendo levemente. Em vez de afastá-lo, ela começou a cantarolar suavemente aquela mesma antiga canção de ninar. O filhote aos poucos se acalmou, aninhando-se em seu colo como se aquele sempre tivesse sido seu lugar. Vó, Pedro chamou baixinho. Acho que ele gosta da música tanto quanto o Tobias gostava. Cecília continuou cantando, suas mãos automaticamente acariciando o pelo macio de Raio de Luz. Sol se aproximou também, deitando-se aos seus pés, criando um círculo de conforto e proteção. A manhã passou rapidamente, com Pedro finalizando sua redação e Cecília compartilhando mais histórias sobre Tobias. Cada memória compartilhada parecia tornar mais leve o peso que ela carregara por tanto tempo. Durante o almoço, Pedro leu sua redação para a família. Ele havia escrito sobre como os animais nos ensinam a ser pessoas melhores, sobre como o amor pode se manifestar de diferentes formas e sobre como às vezes precisamos perder algo precioso para aprender a valorizar o que temos. Mariana não conseguiu conter as lágrimas ao ouvir as palavras do filho. Carlos, normalmente mais contido, também parecia emocionado. Mas foi a reação de Cecília que mais surpreendeu a todos. Pedro, ela disse, sua voz firme apesar dos olhos marejados, você me ajudou a entender algo muito importante. Às vezes, quando perdemos alguém que amamos muito, fechamos nosso coração com medo de sofrer novamente. Mas fazer isso é como impedir um jardim de florescer por medo da chuva. Como os girassóis, vó, Pedro perguntou. Eles precisam da chuva para crescer, mesmo que às vezes venha com trovões que assustam. Exatamente, querido. E sabe de uma coisa? Acho que está na hora de fazer algumas mudanças por aqui. Todos olharam para ela curiosos. Que tal transformarmos aquele quarto vazio nos fundos em um espaço especial para sol e raio de luz, com caminhas confortáveis, brinquedos, um lugar só deles dentro de casa? O rosto de Pedro se iluminou. Sério, vó? A senhora deixaria? Não só deixaria como quero ajudar a decorar. Cecília sorriu. Afinal, eles já conquistaram seu espaço em nossos corações. Não é justo que tenham seu espaço na casa também? Mariana abraçou sua mãe, sentindo que algo fundamental havia mudado. Era como se uma porta há muito fechada finalmente estivesse se abrindo, deixando entrar luz nova, ar fresco e possibilidades infinitas. A chuva lá fora começava a diminuir, e um raio de sol teimoso atravessava as nuvens, iluminando o jardim. O canteiro de girassóis, embora ainda sem brotos visíveis, parecia pulsar com vida e promessa. Como Cecília havia dito, às vezes as mudanças mais importantes começam com pequenos gestos. E naquela quarta-feira chuvosa, em uma casa em Petrópolis, uma família estava descobrindo que o amor, assim como as flores, encontra sempre um jeito de brotar e crescer, mesmo nos lugares mais improváveis. A quinta-feira trouxe consigo um sol tímido que espiava por entre as nuvens, como se quisesse conferir as mudanças na casa dos Oliveira. O dia começou com uma energia diferente. Havia um propósito no ar, uma sensação de antecipação que contagiava a todos. Cecília acordou cedo, sua mente já planejando as transformações que fariam no quarto dos fundos. Ao descer para a cozinha, encontrou Pedro já desperto, desenhando algo em seu caderno. Bom dia, vó. Estava fazendo uns desenhos de como poderia ficar o quarto da Sol e do raio de luz, ele explicou, mostrando seus esboços infantis, mas detalhados. Cecília se inclinou para ver melhor, sorrindo com o entusiasmo do neto. No papel, havia desenhos coloridos de almofadas, brinquedos e até uma pequena estante que, segundo as anotações de Pedro, seria para guardar as coisas especiais dos cães. Olha só, Pedro apontou para um canto do desenho. Pensei em colocar uma foto do Tobias aqui também.
Assim ele pode cuidar deles lá de cima que nem um anjo da guarda canino. Cecília sentiu seu coração apertar, mas de uma forma diferente. Não era mais aquela dor aguda que costumava sentir ao pensar em Tobias, mas algo mais suave, quase reconfortante. É uma ideia linda, querido, ela respondeu, passando a mão pelos cabelos do neto. Na verdade, acho que tenho algo especial que podemos usar. Subindo até seu quarto, Cecília abriu uma gaveta que há anos não tocava. De lá, retirou uma antiga coleira de couro marrom, bem conservada apesar do tempo. Tinha sido de Tobias. Quando voltou à cozinha, encontrou Mariana preparando o café da manhã. Mãe, que coleira é essa? Era do Tobias, Cecília respondeu, sua voz firme. Pensei que poderíamos pendurá-la no quarto novo, junto com algumas fotos, como um lembrete de que o amor pelos animais sempre fez parte da nossa família. Pedro olhou para a coleira com reverência, como se fosse uma relíquia sagrada. Posso segurar, vó? Cecília entregou a coleira ao neto, observando como ele a examinava com cuidado. Nesse momento, sol e raio de luz entraram na cozinha, atraídos pelo movimento e cheiro do café. Olha só, Mariana comentou. Parece que eles sabem que estamos planejando algo especial. A manhã passou rapidamente entre preparativos e planejamentos. Carlos, antes de sair para o trabalho, prometeu trazer algumas ferramentas para ajudar na transformação do quarto. Mariana reorganizou sua agenda para poder participar do projeto. Após o almoço, toda a família se reuniu no quarto dos fundos. Era um cômodo espaçoso, que há anos servia apenas como depósito de coisas antigas. Cecília observou o espaço com novos olhos, vendo além da poeira e das caixas empilhadas. Por onde começamos? Pedro perguntou, ansioso para iniciar o trabalho. Primeiro precisamos limpar e organizar, Mariana respondeu. Depois podemos pensar na decoração. Enquanto separavam o que seria guardado ou doado, Cecília encontrou uma antiga caixa de madeira. Ao abri-la, descobriu várias fotos antigas, incluindo algumas de Tobias que pensava terem se perdido. Olhem só, ela chamou os outros mostrando as fotografias. Aqui está o Tobias no dia em que chegou em casa, e esta foi tirada no meu aniversário de 12 anos. Pedro e Mariana se aproximaram, curiosos. As fotos em preto e branco contavam uma história de amor e companheirismo que transcendia o tempo. Em uma delas, Tobias aparecia deitado exatamente no mesmo canteiro onde agora estavam plantados os girassóis. É como se tudo estivesse conectado, Mariana observou suavemente. O passado e o presente se encontrando de uma forma tão especial. O trabalho continuou pela tarde. Carlos chegou mais cedo do trabalho, trazendo não apenas ferramentas, mas também algumas surpresas. Uma cama nova para cada cachorro e um tapete macio e resistente para o quarto. Achei que nossos amigos peludos mereciam algo especial. Ele sorriu, enquanto sol e raio de luz investigavam animadamente seus novos presentes. À medida que o quarto ia tomando forma, algo mágico parecia acontecer. Não era apenas um espaço sendo transformado, mas também corações se abrindo, memórias sendo ressignificadas. Cecília supervisionava tudo com um olhar atento, ocasionalmente sugerindo mudanças, ou compartilhando histórias inspiradas por algum objeto encontrado. Em um momento particularmente tocante, ela decidiu pendurar a coleira de Tobias ao lado de uma foto dele, criando um pequeno memorial. Sabe, ela disse para Mariana, que a observava com olhos marejados, por muito tempo achei que guardar essas lembranças era doloroso demais. Mas agora entendo que elas são parte de quem somos, de nossa história. Pedro, que estava ajudando Carlos a montar uma prateleira, parou para ouvir. É como os girassóis, né, vó? Eles guardam as sementes do ano anterior para que novas flores possam nascer. Cecília sorriu, impressionada com a sabedoria do neto. Exatamente, querido. E às vezes precisamos de ajuda para perceber isso. Quando a noite começou a cair, o quarto estava praticamente pronto. As paredes, antes vazias, agora exibiam uma combinação harmoniosa de fotos antigas e novas. Tobias ao lado de imagens de sol e raio de luz, criando uma linha do tempo visual da família. As camas novas foram posicionadas estrategicamente, com a de raio de luz próxima à de sol,
refletindo o vínculo especial entre mãe e filho. Brinquedos foram organizados em cestos coloridos e uma fonte de água fresh foi instalada em um canto. Mas o detalhe mais especial era um pequeno jardim vertical que Cecília sugeriu criar em uma das paredes. Assim, eles terão um pouquinho do jardim aqui dentro também, ela explicou. Quando finalmente terminaram, todos pararam para admirar o resultado. Sol e raio de luz já haviam se apropriado do espaço, deitados confortavelmente em suas novas camas, como se sempre tivessem estado ali. Acho que eles aprovaram, Carlos riu observando os cães relaxados. Não são só eles, Cecília respondeu suavemente. Sabe, passei tanto tempo tentando manter distância, com medo de me apegar novamente. Mas olhem só o que eu estava perdendo. Mariana abraçou sua mãe, sentindo o quanto ela havia mudado nos últimos dias. Às vezes precisamos perder algo precioso para aprender a valorizar o que a vida nos oferece depois, ela disse. E às vezes, Cecília completou observando sol e raio de luz, precisamos de um pequeno empurrão do destino para abrir nossos corações novamente. A família permaneceu ali por mais alguns momentos, contemplando não apenas o quarto transformado, mas também as mudanças que haviam ocorrido em cada um deles. Era como se aquele espaço representasse algo maior, um novo capítulo em suas vidas, onde o passado e o presente se encontravam em harmonia. Lá fora, no jardim, os girassóis ainda não haviam brotado, mas todos sabiam que era apenas questão de tempo. Assim como as sementes plantadas precisavam de tempo para germinar, também o coração de Cecília estava, aos poucos, florescendo novamente.